Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. É motivo de alegria falar sobre um tema que nos motiva a sermos aquilo que Deus pede. E por que eu estou falando isso? Sabe, quando Deus disse assim, bem-aventurados pacificadores, o texto fala que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então, irmãos, se nós somos pessoas de paz, iremos não só pregar a paz, mas iremos viver pela paz, para a paz e por causa da paz. Jesus ele é considerado como o tema da lição de quarta-feira, Jesus, pregador da paz. É interessante que isso parece ser uma antagonia com o texto que ele deixou lá no episódio de Mateus capítulo 10, e nos versos 34 a 39. Lembra daquele episódio quando ele fala assim: não penseis que eu vim trazer a paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a guerra. E o que é que Jesus está querendo dizer com isso? É claro, irmãos, que a paz que ele está dizendo aqui, que ele não quis trazer, é aquela paz que se relaciona com o mundo. É aquela paz que traz, de fato, uma aceitação para com o que é errado. Esse tipo de paz, Cristo não veio trazer. Ele veio trazer aquela paz que, na verdade, nos causa inimizade com o mundo. Aquilo que nos torna contra aquilo que Deus é contra. Sabemos, nós não temos inimigos humanos. O nosso inimigo é Satanás e seus anjos. Porém, se as pessoas querem viver conforme a filosofia do inimigo, essas pessoas têm que ser, na verdade, alertadas e matar nelas o inimigo que se encontra nelas, mas não a pessoa, para com que haja separação. Assim como nós, que somos, na verdade, tão pecadores como eles, e Cristo nos trouxe da malignidade das trevas para a sua maravilhosa luz, devemos fazer da mesma forma se o Espírito Santo nos trouxer discernimento e avaliarmos se aquela pessoa, em sua ignorância, está sendo um instrumento de alguém por trás dela, da qual ela não está se apercebendo e está fazendo algo contrário àquilo que você, de fato, tem como princípio bíblico. Então, assim, com educação, com respeito, você vai então levar a mensagem para ela, porque assim, aqui quando fala pregador da paz, nós precisamos ser a mensagem. Nós não devemos só levar a mensagem, devemos ser a mensagem. A minha vida precisa ser uma vida de mensagem. Eu preciso ser uma pessoa que impacte, venha impactar as pessoas de forma positiva. E aqui o autor da lição deixou vários elementos. Irmãos, tem tanta coisa aqui legal que eu confesso que a vontade que eu tenho aqui de ficar aqui até o final do dia só falando sobre esse tema. E por que eu estou dizendo isso? Olha só, o texto de Efésios, capítulo 2, e o verso 17 e o verso 18, olha o que é que diz aqui esse texto. Efésios 2, 17 e 18. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e agora, e paz também aos que estavam perto. Paulo está descrevendo aqui que o que Cristo realizou na cruz, ele nos concedeu a bênção de aproximar os que estavam perto, longe primeiramente, e depois os que estavam perto. E aqui a gente vê a distinção entre judeus e gentios, mais uma vez. Para os judeus, os gentios estavam longe. E o próprio Cristo, percebia isso pelo que acontecia no passado. Olha só, lembra daquele episódio, e eu falei isso para vocês, de Atos capítulo 10, que aparece aquela história, aquela visão do lençol, e Pedro disse ao anjo da visão que ele não iria comer aquele que ele tinha proibido, e na verdade era o próprio Deus, que estava ali, perdão. Quando chega a dizer assim, não considere imundo aquilo que eu purifiquei. Aí a gente sabe da história que o contexto todo ali não tinha nada a ver com alimento, e sim com pessoa, porque para Pedro, Cornélio era imundo. Então assim, quando chega no verso 44, e no verso também 34, o texto diz uma coisa bem interessante. Olha só, deixa eu abrir aqui a Bíblia para vocês. Atos capítulo 10 e o verso 34 ao 36. O Espírito Santo, quase que não sai. O Espírito Santo foi derramado também para os gentios. E agora Pedro se silencia. Poxa vida, se Deus não faz acepção de pessoas, se ele busca paz com todos, por que eu vou criar esse tipo de repulsa? Verso 34 ao verso 36 diz assim,
Então Pedro respondeu: vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Esta é a mensagem de boas novas para todo o povo de Israel. A paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Olha só, a paz de Deus para todos. Então, assim, aquilo que Pedro tinha como crença de que causava separação entre ele e o gentio, Cristo trouxe através de sua paz, que ele instituiu um relacionamento, uma reconciliação. E aqui, olha só, no verso 44 do mesmo capítulo, diz assim, ó: enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam a Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois o ouviam falar em outras línguas e louvar a Deus. Ou seja, naquele momento, o Espírito Santo foi derramado aos gentios que estavam com Pedro e eles começaram agora a demonstrar o dom do Espírito Santo com o falar em outros idiomas. Então, assim, quando a gente nota, e especificamente o verso 34, que fala que o que Cristo fez foi trazer a paz, aí a gente vê bem claro, judeus e gentios, pelo que ali foi manifesto. Então Pedro percebeu, puxa vida, isso que eu criei é uma coisa que não tem fundamento. Cristo é o pregador da paz. Eu, pela minha conduta, pela minha concepção e pela minha interpretação errada da lei, eu agora estou vendo que não é dessa forma. E Deus, em sua misericórdia, me iluminou a mente. Então, eu vejo aqui o seguinte, diante dessa situação, o próprio Pedro foi corrigido, disciplinado e repreendido pela pessoa de Deus através da visão do lençol e em seguida através da manifestação do Espírito Santo ao ser derramado sobre os gentios, povo esse que ele tinha uma inimizade, uma intriga. E agora Pedro poderia dizer com propriedade que ele era o pregador da paz, que agora ele poderia dizer que a ninguém ele poderia considerar imundo ou comum, porque aquelas pessoas Deus tem tamanho apreço tanto quanto para com os judeus. Então, assim, sejamos primeiramente mensageiros da paz na vida, na prática, e depois possamos então proferir, anunciar essa mensagem que um dia nos alcançou. Que Deus, portanto, nos abençoe e que eu e você, irmãos, saibamos que a nossa única inimizade, o que nos deve de fato deixar sempre em paz, é saber que estamos com Cristo e não buscar a paz que o mundo oferece. Como Jesus falou assim em suas últimas palavras, em João capítulo 20 e o verso 19, né, em diante, ele chega a dizer assim: deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Procure a paz de Deus, porque o mundo oferece uma paz passageira, efêmera, sem propriedade, de satisfação para nos deixar aliviados de um desejo desgovernado. Mas se você resiste a esse desejo e não procura a paz com o mundo, mas busca a paz com Deus, você pode até sofrer por uma aflição por um momento, mas depois a sua paz será plena, satisfatória e extremamente agradável. Busque a paz de Deus. Busque essa paz. Lembre-se do hino 230, né? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó sim, certo estou, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Na paz de Cristo, há felicidade no coração. E essa felicidade não tem preço. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado pela paz que o Senhor nos trouxe. Cristo Jesus é o príncipe da paz. Ele criou a paz. Ele é a paz. Ele trouxe a mensagem da paz. Por favor, Senhor, nos ajuda a viver todas essas mensagens pacificadoras de Cristo para conosco. Sabemos, Senhor, que se nós formos pacificadores, seremos chamados teus filhos. Nós não só deveremos ser pessoas de paz, mas promover a paz também. Dá-nos uma boa restante de dia, permanece conosco, Senhor, perdoa os nossos pecados e nos ajuda a vivermos à luz da Tua Palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, curta nossos vídeos, se inscreva em nosso canal, compartilhe e nos auxilie nesse ministério que é unicamente para a honra e glória de Deus e para o nosso enriquecimento espiritual. Deus abençoe você, até o próximo estudo, até logo.